Olá, boa tarde. Oi, boa noite. Meus irmãos, quero trazer aqui algumas palavras, ver se podemos dar uma inovada no campo, nós melhorarmos o nosso campo energético. E hoje foi um dia muito bom que a vida ela nos trouxe uma mensagem muito boa. E eu creio que toda essa egrégora dessa fraternidade de luz, ela já está muito bem sintonizada, muito bem harmonizada, muito bem frequenciada. E tudo isso, toda essa esfera global, ela está passando por uma mudança absolutamente abrupta, avassaladora. Cada um no seu nível quântico de consciência. Cada um de nós temos um universo a suportar dentro de nós mesmos, que é aquilo que nós alcançamos buscar de autoconhecimento. E autoconhecimento é aquilo que você conhece além de si mesmo. Conhecendo o que está dentro, você pode observar melhor o que está fora. Porque só conhecendo aquilo que você é dentro de você, você vai entender que você é uma composição biomolecular orgânica, que você vive num ambiente biomolecular orgânico e que você aqui dentro é reflexo daquilo que está do lado de fora, que você se alimenta, que te dá tudo aquilo que está ao seu redor. Então nós somos um universo, uma composição subatômica. Então tudo aquilo que está em nosso redor precisa de nós, necessita de nós, de cada um de nós. E a fraternidade galáctica, ela está fazendo essa mudança na egrégora, está trazendo uma teia magnética melhor. Vai levar um tempinho, mas eu creio que nós já estamos no caminho certo, já estamos na direção certa. Todos os dias nós procurarmos melhorar dentro de nós mesmos a nossa percepção visual acerca de tudo aquilo que nós temos por circunferência global. Nós temos diversos tipos de cultura, diversos tipos de línguas, diversos tipos de nações. A biodiversidade, ela é vasta. E esse contraste global, ele se reflete também no contraste universal. Imagina se nós tivéssemos uma cadeia de seres extraterrenos aqui, como não iríamos nós nos comportarmos diante de outros seres, se aqui no ambiente global, nessa esfera, nós mesmos às vezes nos divergimos por superficialidades estereóticas. E eu estava fazendo uma reflexão agora há pouco, e dentro de nós mesmos, nós somos aquilo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Você não fala de fora para dentro, você fala de dentro para fora. Então nós somos aquilo que está dentro, não aquilo que está fora. Aquilo que está fora reflete uma reflexão biomolecular orgânica do que você se alimenta, mas aquilo que projeta os seus ideais, a sua ideologia, os seus pensamentos, que progenita a sua voz, o seu ver, o seu ouvir, a sua percepção, isso é o que está dentro de você. E dentro de você precisa estar a sua personalidade. Dentro de você precisa ter a sua própria realidade, o conhecimento de você mesmo, de quem você é, para onde você vai, de onde você veio. E é muito fácil, todos nós unidos nessa egrégora União Brasil, todos nós unidos nessa egrégora consciencial,
Nós todos estamos tendo acesso aos nossos próprios registros akáshicos. Isto leva um pouco de tempo, cada um na sua consciência, sabe? E o termo consciência, ser consciente, não é somente saber que falamos, ouvimos ou pensamos. Temos que ser conscientes das nossas ações, conscientes das nossas atitudes, conscientes das nossas escolhas, conscientes daquilo que nós mesmos fizemos como escolhas. E essas nossas escolhas, ela reflete simplesmente a que nós somos, não aquilo que os outros são. Se nós refletimos aquilo que os outros são, nós entramos dentro do conceito do raporte. Nós estamos somente espelhando aquilo que o outro é. Então, nós temos que nos diferenciarmos através da nossa atitude, e entra dentro do âmbito que eu estava falando. Como pode aqui dentro toda uma diversidade global, igualmente nós temos aqui somente os seres, estereoticamente falando, de espécie humana. Como isso poderia ser se vivêssemos em pleiades mais elevadas, cada um com um biotipo diferente, estereótipo, uma forma estereótica diferente, nós vivendo em amor, em harmonia, e aqui dentro uma divergência, aqui dentro uma diferença? Não. Quem são causadores dessas tolices? Somos nós mesmos, que fazemos o nosso próprio habitat. Esse habitat é um habitat de seres de espécie humana. Se há outros fora da estágio global, isso compete a nós conhecermos, respeitarmos e procurarmos socializarmos se tivéssemos aqui uma visita alienígena. Mas as pessoas aqui não se respeitam umas às outras de espécie humana. E o próprias escrituras diz que aquele que veio de cima. Ele então era alienígena, provavelmente. Ué, o que tem acima? Ser iludido pela camada de ozônio aí que dá uma reflexão por causa da luz do sol, que a Terra tem um céuzinho azulado. O verdadeiro cosmos é negro. É negro, e as galáxias giram ali e formulam o seu próprio átomo lá, a sua explosão subatômica quântica. E aí? Tem um vácuo nulo, a divisão de espaço-tempo, mas tudo é negro. E o reino dos céus, aquilo que nós devemos conhecer, aquilo que nós carregamos dentro das nossas memórias, das nossas lembranças. Isso formula as nossas atitudes, o nosso agora, aquilo que nós somos. E isso formula a nossa consciência. E aonde estiver a nossa consciência, estará a razão do nosso conhecimento, estará a razão das nossas atitudes, e estará a razão daquilo que nós decidimos experienciarmos como vida ou como espécie humana. E aqui, partindo dessa daqui para melhor, dentro desse âmbito global, nós enquadramos as biodiversidades culturais, linguísticas e religiosas. A biodiversidade cultural, linguística e religiosa, ela difere de país, de língua e de nação. Para nós fazermos uma diferença aqui, temos que começar de nós mesmos. É só olhar e respeitar a cultura. É só olhar e respeitar a biodiversidade. Respeitar a ideologia dogmática do seu irmão. Cada um de nós temos um estágio evolutivo de consciência. Cada um de nós temos um estágio evolutivo de percepção. Cada um de nós viemos num estágio de tempo, época, era, espaço. E aqui dentro, nós apanhamos pelo nosso próprio ego, pela nossa própria futilidade, pela nossa própria superficialidade. Se nós não conhecemos aquilo que nós carregamos, se nós não conhecemos aquilo que nós somos, se nós não conhecemos aquilo que verdadeiramente nós somos dentro de nós, então os nossos valores ideológicos estão no carro, está na casa, está na mansão. Os nossos valores ideológicos estão naquilo que o olho pode ver, que a boca pode se alimentar,
que os ouvidos podem ouvir. Mas se nós formos olhar e observar racionalmente, o seu coração move o seu corpo, o seu cérebro ele te dá as suas lembranças, memórias, formula as suas telesinapses neurais, seus neurônios agem, e isso está dentro. E de dentro para fora você espelha aquilo que você é, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como fé, como acreditar, aquilo que você coloca como um ponto de final, de objetivo, durante o pequeno tempo de espera de vida que nós temos aqui, de uma experiência de vida. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Mudando a nossa forma de pensar, mudamos a nossa percepção de olhar. Mudando a nossa percepção de olhar, mudamos o nosso sentimento de ouvir, a nossa forma de ouvir. Mudando a nossa forma de ouvir, observamos melhor a nossa forma de falar. Observando melhor a nossa forma de falar, paramos um pouco mais para amar aquilo que nós vemos de diferença nos nossos irmãos, aquilo que nós vemos de diferente nas outras pessoas. Cada uma das pessoas, se nós formos olhar, tem uma diversidade cultural, aqui por fora, estereótica, principalmente aqui na nossa terra brasileira, que é realmente uma biodiversidade cultural mesmo, tem de todo tipo, branco, preto, negro, mulato, orientais, tem de tudo. E nisso, nós aqui somos egóicos, somos fúteis em pensar, porque nós vemos uma grandiosidade universal e olhamos para o que está fora e achamos que o que está fora é uma representação daquilo que só nós existimos. Não, nós existimos e o nosso universo existe juntamente conosco. Cada um no seu estágio de tempo, de luz, acima, está vivendo tudo agora no presente, agora nesse momento. Eles não são melhores que nós não somos melhores que ele. A mecânica universal quântica, ela consiste em tudo aquilo que está ao nosso redor, que move a nossa gravidade, que está em constante movimento, que está em constante expansão, que está em constante ligadura com o cosmos. Partindo tudo do princípio da origem, da expansão, da fragmentação do cosmos, da massa, do caos, da teoria do caos. Isso, voltando no tempo, nós vemos que até chegar nesse momento de estágio do agora, é incalculável proporção de tempo. Porque tempo, ele vem se formar aqui para nosso âmbito solar. E se nós formos voltar, a nossa galáxia ela é bem mais velha. Mas nós vemos a composição do vácuo-tempo, de estrelas acima, de galáxias acima, vieram a se formar antes. E às vezes nós queremos conjecturar que o nosso galáxia ou o nosso universo tem 14 bilhões de anos. Não, tem muito mais. Tem muito mais pelo fato que a gente tem que observar e calcular. Tempo não existe no seu conceito teórico humano. Claro que não. Porque quem trouxe a teoria da relatividade e da expansão do Big Bang, e finalizada ali com Stephen Hawking, ele simplesmente englobou o que eu estou falando para vocês, que realmente o tempo ele não existe, e a mecânica quântica ela vai explicar isso de uma forma muito absoluta. Os elétrons, os átomos que formulam os elétrons, geram os campos nêutrons, eles fazem essa circunferência, eles circulam e fazem essa produção de velocidade dentro de uma massa cósmica, que é todo esse globo. E toda essa massa cósmica no início era aquele caos, então tudo se expandiu e cada um aqui é uma pequena fragmentação consciencial. O cosmos somos nós e nós somos o cosmos. Fazemos parte de toda esta circunferência cósmica e habitamos cada um segundo a nossa própria esférica
esfera psíquica de consciência. Quando nós adentramos a psicologia e nós conhecemos a parte sobre a morte, a inconsciência, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós ainda não estudamos, aquilo que nós ainda não conseguimos acreditar pelo simples fato daquilo que nós mesmos não quisemos observar, nós mesmos não quisemos analisar, conhecer para poder explicar. É onde entra a questão do cético. Eu não tenho nada contra, eu também sou cético em várias questões, até pelo fato mesmo que não acredito em divindade, a não ser a divindade interior, que é essa que eu estou tentando explicar para nós. Que é aquilo que nós somos, o cosmo dentro daquilo que nós mesmos podemos conhecer. Nós apenas, para conhecer o universo, devemos entender que estamos dentro de uma fraternidade cósmica. Essa fraternidade cósmica tem regente, tem um grupo de líderes. Aqui dentro, a gente antes não tinha essas questões de ninguém se prostrar, essas coisas. E a gente está fazendo uma limpeza geral, está fazendo um renovo. Porque isso foi meio que um ataque meio que cibernético, entendeu? Envolve questão de viagem no tempo, pessoa vir, entender? Enganar as pessoas, e para cortar o mal pela raiz, a gente vê nessa questão da física quântica, da mecânica quântica, que aí nós adentramos a constelação de Andrômeda, ou partindo para as estrelas sirianas, ou outras mais acima, as pleiadianas, alfa-centaurianas. Tudo isso daqui nós vemos que tem diversas expansões. Formam-se os quadrantes, entendeu? Nós formamos 5 quadrantes que organizam toda essa regência cósmica universal. Então aqui nós somos governadores de dentro para fora, de baixo para cima. Aquilo que está acima não pode governar o que está abaixo, porque quem está abaixo aqui é que gera o equilíbrio para cima. Como é que nós vamos cumprir a palavra daquele que veio como leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, se nós deixarmos o que está acima nos governarmos? Não. Aquilo que está acima usou de alienação psíquica, entendeu? Nós temos que observar que o conceito de aprendizado, ele depende de você. Ele não depende do seu próximo. Na questão civílica evolutiva de amor e fraternidade, é um conceito individual que cada um deve carregar consigo mesmo. O conceito associativo do qual nós vamos desempenhar no cotidiano, que é vestir um título de psicólogo, promotor, um título de presidente, rei, rainha, um título de juiz, governador, são títulos que você veio e dedicou-se a executar. Mas aquilo que reflete o que você é a sua identidade, não é o seu título. A identidade, ela confessa as suas ações, as suas memórias, as suas lembranças, as suas atitudes. Muitas pessoas fazem discriminação e rejeitam, dizendo que no reino do céu não entra carne nem sangue, sabe? Para que as pessoas adquiram esse conceito e essa cadeia mental e essa escravização mental de que a vida, ela é superficial, de que a vida é supérflua, de que morreu, acabou. Isso adentra o conceito que eu estava falando da psicanálise, da sua própria psicoautoanálise, de você analisar-se a si mesmo, trazer do mundo do seu inconsciente tudo aquilo que você está vendo hoje. Imagina que não veio do agora, já veio de um tempo, já veio de outro tempo, já veio de outras épocas, de outras eras, de outras civilizações, e nós estamos vivendo e experienciando aqui o agora. Então nós temos que analisarmos no exato momento do aqui e agora, unindo todas as nossas facetas,
todas as nossas faces, que nós temos 5 faces dentro desse âmbito global e dentro de nós mesmos. Porque analisando todas essas questões, toda a biodiversidade, a sua própria autopsicoanálise, você vai conhecer a si mesmo, e quanto mais você adentrar, você está adentrando o seu subconsciente, o seu inconsciente, está adentrando os seus registros akáshicos, está adentrando a sua própria fonte de vida interior, e você vai se autoconhecer. Quando nós partimos por princípio racionário da palavra, das escrituras, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, nada mais é daquilo que nós podemos adentrar dentro do princípio de conhecer a si mesmo, porque a palavra, antes de ser expressada, ela está na mente. A palavra, antes de ser externada, ela está na mente. Você pensa, você cria, a sua mente forma a sua própria palavra, partindo através das letras, e nisso você formula as suas ideias, a sua criatividade. O mundo estereótipo, que já deu todos os tipos de informações, todos os contrastes, cada cultura, cada nação, cada país, deu a sua próprio tipo de alienação ali, numa forma inconsciente, aplicando um direito de livre-arbítrio superficialístico, mas que agora a fraternidade galáctica, a fraternidade universal está vindo para nós podermos mudar toda essa esfera global. Pelo fato de nós termos o direito de fazermos nossas escolhas sem precisar adorarmos e nos prostrarmos, sem precisar nós nos dividirmos, sem precisar fazermos guerra, sem precisarmos estar nação contra nação. Não, por quê? Se somos seres humanos, por que não nos unirmos? Por que não trazermos evolução? Não apenas, para que evolução de armas, de bomba? Para que trazer morte, se vocês mesmos querem ter vida? Então, se ao invés de investir em armas, investe naquilo que pode trazer vida, investe naquilo que pode trazer paz, investe naquilo que pode trazer tecnologias e avanços para a espécie humana crescer. Unimos o Japão, unindo com a Rússia, unindo com os Estados Unidos, unindo com a Coreia do Norte, unindo com a França, unindo todos com tudo, porque fazemos parte de um globo esfera terrestre. Se nós adentrarmos o núcleo da Terra, a camada de ozônio, ou a núcleo da Terra, nós vamos pegar níquel, vamos pegar toda uma composição, mas nós vamos ver acima a camada, as placas tectônicas. Precisa do mar para haver uma composição química e formar o nosso globo respirativo, que é a nossa camada de ozônio, que também é para uma cobertura e um campo magnético que retrai um pouco as luzes dos raios solares, que gera a nossa fotossíntese, não dá aqui a nossa forma de respiração. Agora nós somos unidos em uma só consciência. E dentro dessa esfera universal, tudo aqui somos nós. Dependendo do nosso estágio de consciência, de conhecimento, de entendimento acerca do que é nós mesmos, entendemos acerca daquilo que nós vemos por fora, que é o nosso alimento diário. O alimento diário é aquilo que você vê, que você conhece. Outro dia eu estava pensando sobre Charles Darwin. Charles Darwin, no tempo dele, na época dele, ele precisou viajar de navio para poder trazer a teoria da espécie humana, a evolução. Mas e nós, hoje, temos toda uma facilidade de adquirirmos conhecimento. A internet veio para nos ajudar, mas também para nos alertar sobre a alienação, sobre, seguir uma massa, ser robozinho, ser massa de manobra. Não. Estamos precisando entrar na era do autoconhecimento, da autorreforma,
da auto-união. Por que auto-união? Você une-se consigo mesmo, com seu próprio eu interior. Você vai entender as suas faltas, você vai entender os seus erros. E quando você vê o erro do seu irmão, você vai entender que você tem os seus também. O do seu irmão é diferente. Cada um, na sua própria consciência, tem os seus próprios atos de falha. Eu tenho os meus. Tem gente que não fuma, eu fumo, e aí? Mas eu fumo mais quando eu vou gravar o vídeo, e aí? Mas eu não vou intencionar o que é errado, porque o pecar ele vem partindo do princípio do seu próprio criação e formação dos seus próprios pensamentos. E imagina que eu penso que Deus, ele tem já guardado lá nos arquivinhos dele, lá cada arquivinho lá, quânticozinho, ele vai ter a consciência de cada um. Ah, você acreditava em um universo? Pô, que legal, cara, ó. Rapaz, tem um monte de universo aqui, parecendo aquelas fitinhas de filme, rolezinho de filme lá, um monte de universo lá. E cada um deles daquele universo, Deus, ele acredita que ele tem lá a consciênciazinha guardada de cada um, das escolhas de cada um. Ah, rapaz, olha aqui, você quis ser isso dentro desse universo, e desse outro aqui você quis assim, assim. E é assim que Deus vai fazer. E dentro disso, desde as árvores, desde as terras, ou desde aquelas composições que tiver dentro de cada um, Deus ele vai ter lá a consciênciazinha segundo as escolhas de cada um, segundo o próprio tempo que veio, segundo o próprio lugar. Isso eu acredito que seria Deus tendo de cada um. Então acredito assim, já parte do princípio, da intenção, do pensamento maldoso ou bondoso do interior de cada um. Então se nós observarmos que tudo que está fora é ruim, é porque talvez aquilo que está dentro de nós mesmos é ruim. Então nós precisamos observar que o que está fora é um reflexo de nós. Nós todos, se formos observar a composição subatômica, biomolecular, os conjuntos de células, moléculas, partículas, toda a rede e teia cósmica que formula todo o nosso cosmos, nós vamos entender que ninguém é maior, que ninguém é melhor, que cada um cumpre a sua jornada, que cada um cumpre as suas escolhas, que cada um cumpre o seu próprio destino segundo o seu próprio escolher diante de todos os dias. E outro dia eu estava fazendo um reflexo sobre o que é a fé. E a fé, às vezes as pessoas confundem muito, porque o ato de você pensar do que virá daqui 2 minutos, ou 3 minutos, ou o que você vai fazer amanhã, você pensa o amanhã pela fé de hoje, porque você não sabe se vai chegar o amanhã, mas você acredita no amanhã, e nisso você chega ao conceito de fé. Fé nada mais é o conceito daquilo que você acredita, esperando alcançar como um ponto final de objetivo para o amanhã, para daqui 1 minuto, para daqui depois. E muitas das vezes nós não conseguimos conhecer as nossas próprias palavras, conhecer os nossos próprios pensamentos, porque nós queremos viver dentro de ego. Nós queremos pegar livros, pegar consciências de outras pessoas, e nós não queremos assimilar por nós mesmos através de uma observação, de uma análise, para chegarmos a uma conclusão própria. Charles Darwin, ele pegou e foi observar por si mesmo, procurar estudar por si, sabe? Nós podemos ter execuções diárias, podemos, e também devemos, porque é o que essa rede global pede, mas e a nossa trajetória? E a nossa ancestralidade? O que nós somos de ancestralidade para estarmos no hoje? De onde nós viemos? Sabe? Preocupar-se com o amanhã é o melhor preocupar com o agora. O amanhã ele é ilusório, e o hoje é o que nós podemos sustentar, que é o agora.
O agora é esse momento que eu estou falando aqui, você vai ouvir aí. Esse é o agora. O momento de agora para mim, até esse momento que esse vídeo vai chegar e chegou para você e você está ouvindo no agora, você começou a pensar no agora e você teve esse pensamento, se surpreendeu, pensou até aquilo que eu já estava pensando que você estaria pensando aí. Isso é conexão, é frequência, é vibração, é sintonia. Nós precisamos nos harmonizar dentro dessa esfera terrestre. Essa esfera terrestre, ela está passando por um momento de transição de harmonia. Uma transição de desarmonia para a harmonia. Uma transição de desunião para a união. Uma transição de divisão para amor. Porque o amor, ele une. O amor, ele sem compreensão não é amor. O amor sem entendimento não é amor. O amor que julga não é amor. Não. E julgar o próximo, você não ama a si mesmo. Porque você julga o outro antes de observar a si. Então, se não observarmos a nós, para podermos julgarmos a nós mesmos, julgando o nosso próximo, fica pior. Porque aquilo que julgando no nosso próximo, o nosso próximo não julgou em nós e nós nos autos-acusamos. Então, a diferença que nós devemos fazer deve partir do princípio do nosso pensar, pois pecamos no nosso intencionar de pensamento. E é difícil não pecar no pensamento. Não, é uma coisa mais fácil. É só você não pecar julgando. E sabe como? Guardar para si mesmo, não externar. Guarda para si aquilo que você não tem de necessário para poder falar para o próximo. Guarda para você os seus próprios pensamentos ruins, malignos. E guardando os pensamentos ruins e malignos, guarda também para si as próprias atitudes ruins e malignas. Porque se você intenciona, mas aniquila aquele pensamento e não deixa ele externar-se, não deixa ele aflorar-se, então você aniquila a raiz daquela ação, a raiz maligna. E ela deve ser cortada de dentro para fora. Os nossos pensamentos, as nossas criações mentais é o que contamina. As nossas criações mentais é o que traz abominação, é o que traz divisão, sabe? E tudo isso é pelo princípio do ego, da vaidade, da arrogância, do preconceito. Nós devemos agir com coerência, não devemos ter maledicência. E isso nós precisamos, mais uma vez fixar nessa parte no nós mesmos. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, procuramos conhecer as nossas debilidades, os nossos defeitos, nós conhecemos melhor a qualidade daquilo que é o nosso próximo. Porque quando você olhar um defeito do seu próximo, vai falar: rapaz, olha, eu tenho o meu daquele jeitinho. Não, parecido, mas não deixa de ser defeito. Então você vai amar o seu próximo de uma maneira muito mais peculiar, mais harmônica, mais sensível. Uma mudança ocorre quando você ocorre com uma mudança dentro de você, com o seu modo geral e unido de observar as coisas, de observar o ambiente. Eu gosto de pensar do pequeno para o grande, não do grande para o pequeno. Porque se a gente observar o nosso próprio corpo, todo o nosso interior, ele vem do pequeno para o grande, não do grande para o pequeno. Ele é formado de dentro para fora. É só nós observarmos como é formado um feto dentro de um saco gestacional. Ele é formado dentro de um óvulo, um embrião, vira um feto. E nisso, quando nós saímos, é que nós respiramos o fôlego de vida.
Dentro do estado do líquido amniótico não tem ar. Nós respiramos nós somos segurados pela ligadura umbilical. E somente quando o feto sai é que ele recebe o fôlego de vida, o espírito de vida. Dentro lá é só o corpo com o coraçãozinho. Pum, pum, pum. Quando sai é que respira. Alguém pode me explicar que respira lá dentro do líquido amniótico? Então pode respirar debaixo da água. É formado pelo cordão umbilical. Tudo ali. E depois, quando nós saímos, é que nós respiramos. E o hidrogênio e o oxigênio. Nós precisamos então, meu irmão, fazer essa observação. Nós todos respiramos o mesmo ar. Nós todos nos fortalecemos, crescemos, reproduzimos do nosso alimento diário que vem da natureza. A natureza ela não é dividida. A placa tectônica que sustenta toda essa nossa conjunção da América do Sul faz composição com todo o estado geográfico dentro dessa esfera terrestre, com todos os outros 4 continentes. Então aqui nós somos unidos. E se não houver união aqui, vai haver deportação. Não vai ter como nós sobrevivermos dentro de um reino dividido. Um reino dividido, ele cai, ele não subsiste. Então vamos colocar tudo em régua, tudo em esquadro, tudo no compasso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou aqui como encarregado de mim mesmo, de tentar passar aquilo que eu trago de bom comigo. Cada um de nós só podemos ofertar o que nós temos. E o que nós temos tem que ser nosso. Não pode ter sido dado por outro. Porque se você tem aquilo que é de outro que te deu, a qualquer momento ele pode querer tirar de ti. Então tenha aquilo que é seu por você mesmo. E a única coisa que nós podemos dizer que é nosso é a nossa própria identidade. São as nossas memórias, são as nossas lembranças. É aquilo que nos pertence. É a nossa vida. É o que nos foi dado de graça. Meus irmãos, muito obrigado. Eu estou bem cansado. Eu até apareci aí nos comentários aí pedindo para poderem orar por mim. Peço que continue orando por mim. Minha jornada não está sendo muito fácil e pior que eu sei que as circunstâncias elas são decorrentes das minhas escolhas, né? Igual eu mesmo, antes de eu falar, cabe primeiramente para mim. A minha situação ela é decorrente das minhas escolhas e as minhas escolhas elas trouxeram-me até esse exato momento de lugar e agora. E é difícil, muitas das vezes a gente conseguir equilibrar-se mediante situações do qual você tem que lutar com o que você é interiormente, com o que você vai receber interiormente ao sair daqui. Porque o que nós vivemos aqui, experienciando aqui, é só uma pequena porção daquilo que é o todo, que é a eternidade, que é para todos sempre. Eu confesso que eu preferia muito mais nem ter existido, gente. Isso aqui para mim é deprimente, é tedioso. Mas eu sou enclausurado na vida e ela em mim e nós na eternidade. E muito obrigado. Shalom Adonai. Namastê.